Aí ele me ouviu falar assim, eu tô falando de inconsciente, subconsciente, aí ele pegou e falou, guri. Porque assim, eu tinha acabado de ir pro colégio, porque eu, né, tinha mudado de colégio, ele falou, o que você tá falando, né, assim, né? E eu falei, não, professor, eu gosto da psicologia, né? Ele meio que sabia que estava certo ali, o que eu tava falando. Ou não é muito comum não isso é acontecer. muito comum, né, de consciente, e eu tava explicando bonitinho, assim, eu pesquisei bonitinho, né? E aí eu me encantei muito pelo lado da psicologia. Ela é uma ciência muito nova, porém muito densa, né? Se a gente fosse, talvez, falar sobre a psicologia, fazer uma ilustração rápida, a gente poderia dizer que ela é como se fosse o buraco negro, né? Uma concentração assim massiva, né? Em que muita coisa acontece dentro de um curto espaço de tempo. Então, muita coisa aconteceu dentro da psicologia em um curtíssimo espaço de tempo. Não só da psicologia, mas da neuro. A Grazi começou a falar sobre a neurociência, né? Sim. O Bush pai, né? Dos presidentes e tal. O Bush, na década de 95, década de 90, em 95, ele disse que a década de 90, que o século XXI seria o século do cérebro, né? E aí a gente muda muita coisa, a gente se relaciona diferente com o mundo e a gente pode conversar durante dias e dias falando sobre esse marco regulatório que a gente começa a olhar para a parte cerebral do homem. Mas você acha que tudo isso é porque começou a se comprovar muitas das coisas que falavam antes? Sim, não só. O que aconteceu? Quando o Bush pai disse isso, tinha acontecido uma coisa que não era muito comum. Tem um pesquisador, o Nicolelis, que ele é um neurocientista, ele estava aqui no Brasil, era professor da USP, enfim, eu vou falar uns dados aqui, aí precisa pesquisar, porque como eu sou da academia, eu falo muita coisa. Então, o que eu falo existe, mas tem que pesquisar se é certinho as datas e os lugares, tá? Porque confunde bastante. Tá? Então, só para alertar. Não vai na arrisca, né? Dá uma pesquisada. Que a gente precisa fazer isso sempre, não importa quem está falando. E aí, o Nicolelis, em 95, ele tinha feito uma pesquisa, ele conseguiu um doutorado fora do país, e ele conseguiu uma pesquisa, eles mapearam pela primeira vez 50 neurônios. Mapearam 50 neurônios. Até então, se tinha mapeado um por vez. Se mapeava um neurônio por vez. Porque eu vou falar um termo mais fácil para compreender mesmo. Então, eu só consegui enxergar um neurônio por vez. E esse cara, do nada, ele mapeou 50. E aí, quando ele mapeou 50, falou, pô, existe uma estrutura aqui, essa caixa aqui, essa estrutura que está aqui cerebral, que ela é responsável por muita coisa. Tem um livro dele que saiu agora, fora a religião aqui, porque são coisas distintas. Falar de Deus e a questão teórica são coisas distintas. As pessoas confundem muito. Porque quando eu falo de ciência, em nenhum momento eu estou falando sobre Deus. Em nenhum momento. Porque a ciência não se compromete, porque ela não tem condições de comprovar e descomprovar Deus. Não é um campo que ela... A ciência estuda e a ciência se debruça a explicar e se compromete a explicar aquilo que é palpável, aquilo que você consegue corroborar, que a gente chama, ou consegue refutar, que você consegue criar uma outra tese que existe. A ciência ela não se compromete a falar sobre religião, qualquer campo metafísico que você pensar. Certo. Né? Você tem algumas áreas da física, por exemplo, que os físicos não gostam muito, que é a área da física quântica, metafísica. E a compreensão de física quântica, então, é muito esquisito. Não é o que falam por aí. Isso que eu acho que é legal da ciência. Que a ciência está num lugar onde não tem nada a ver com as baboseiras, às vezes, que as pessoas inventam e vão criando por aí. Crenças. E situações que aconteceram no passado, né? Então, a pergunta que você fez para finalizar essa parte... Sim, é muito por conta das descobertas. É muito por conta de, tipo, aonde que fica o amor em você? A gente acreditou, talvez por um romance, durante um período de romance vitoriano, né, e tudo mais, que o amor estava no coração aqui, né? E a gente ilustra, tudo bem. A gente cria símbolos para ilustrar aquilo que a gente cria. São símbolos, isso é normal. Agora, onde de fato fica o amor? A gente sabe onde fica o nosso amor no cérebro. Que tem um campo no cérebro que trata de... Então, respondendo a sua pergunta, sim. Entendi. A partir da descoberta, sim. Bom, agora eu tenho uma curiosidade dessa questão do seminário. O que levou a você, na época, você estar no seminário? Cara, é por rebeldia, eu acho.
Porque assim... A rebeldia te levou ao cinema? Olha que louco, né? É porque assim, minha família não era nada religiosa, assim. Minha madrinha, meu padrinho, sim, eram religiosos, porque madrinha e padrinho, porque eles não eram muito próximos de mim, né? Mas minha mãe, minha avó, assim, acredita em Deus. Então existe naquela época, né? Tá. Só que minha avó ia na igreja ali de vez em quando, só que não era por causa disso. E aí eu tinha no bairro lá, tinha um trabalho que a igreja fazia. E aí eu falei, cara, o trabalho que os salesianos faziam lá, né, a congregação salesiana, eu sou boa parte do que sou devido à colaboração deles na minha vida, né, de formação. Uhum. E aí eles faziam um trabalho lá e eu achei legal, porque assim, como eu venho de um bairro mais carente assim da cidade e tudo mais, né, você não tem muito referencial, né, você, então, eu falei, legal, esses caras aí é massa, eles vêm, diverte o pessoal, né, brinca e tal, quero conhecer. Aí comecei a conhecer, bacana. Aí comecei a ir na igreja. E minha mãe, tipo, achou estranho. Falou, como assim? Guri do nada. Nunca ensinei ele. O que estão dando nessa igreja aí? Pra minha mãe, assim, eu meio que sou um anjinho, sabe? Falou, pô, tu vai pra igreja pequeno. Mas é porque eu achava massa lá esse convívio. Cara, a igreja, assim, porque assim, hoje eu não teria uma religião definida, nada nesse sentido. E talvez a ideia também de Deus é bem específica, que a gente demoraria dias e dias também conversando. Mas sobre a igreja, a religião, ela é falando enquanto psicólogo mesmo, assim, sabe? Ela não só ajuda a sociedade a se organizar em certas instâncias, mas ela possibilita, quando de maneira positiva, de maneira saudável, ela estimula o transcendente. Porque a gente precisa de transcender. Eu não estou falando das outras coisas, de políticas, de falas, não é isso da igreja no sentido, né? Tipo, que você acredita ou deixa de acreditar. Mas a religião em si, ela é uma possibilidade do transcendente. A gente precisa disso, cara. O que é esse transcender que vocês falam? Eu vou te dar um exemplo muito tranquilo. Você falou que foi na cachoeira lá Céuzinho. Você estava falando no Inferninho é bem do lado. Bem próximo. Bem próximo, inclusive. Sugestivo, né? Pra onde você vai? Onde você escolhe? Eu escolhi o Céuzinho. E minha GoPro caiu lá de cima, tá? Fica aí a reflexão. Imagina no Fica aí a reflexão. amigo. Imagina o seguinte, você chega lá e você vê ali no horizonte, você vê aquele sol que brilha, né? Sim. E aí você dá aquela sensação gostosa. Tipo, você não sabe muito bem o que é, mas tô olhando e tô gostando do que eu tô vendo, sabe? Deixa meu corpo mais tranquilo. E aí eu escuto a cachoeira caindo. E aí eu talvez escuto as árvores, uns pássaros assim. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou enquadrar esse momento numa foto de celular, aqui no celular. E isso é transcender, cara. Isso é você buscar sentido nas coisas, para além do que elas estão. Isso é chamado de bem? Procurar o bem? Sim, porque quando você para e observa as coisas, você busca o sentido das coisas, da originalidade das coisas, você está olhando o que é, cara. Quando, por exemplo, a gente está se conhecendo. E eu pergunto, quem é você? E eu começo, então, de diversas formas eu pergunto quem é você. Eu pergunto quem é você, que time você torce, eu pergunto quem é você, do que você gosta de fazer, eu pergunto quem é você,